No vídeo de hoje, vamos falar sobre equações do segundo grau. Temos aqui um exemplo de equação do segundo grau. X² menos 4x mais 3 igual a zero. Vamos começar falando da resolução de uma equação do segundo grau. Temos o seguinte método que permite efetuar o cálculo das raízes da equação do segundo grau. Primeiro, devemos identificar os coeficientes a, b e c. A é o número que se encontra na frente do x², neste caso a é igual a 1. B é o número que se encontra em frente ao x, neste caso é menos 4. E C é o número que não tem x, neste caso, c igual a 3. Temos que δ é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Então ficamos com δ igual o b, entre parênteses, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 3. Então ficamos com δ igual menos 4 elevado ao quadrado, fica 16. E menos 4 vezes 1 vezes 3 totaliza menos 12. 16 menos 12, ficamos então com δ igual a 4. A próxima etapa da resolução é a seguinte. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do δ, tudo isso sobre 2 vezes o a. Então ficamos com x igual menos, entre parênteses, o b, que é menos 4, mais ou menos a raiz do δ que calculamos anteriormente, que é 4, tudo isso sobre 2 vezes o a, que é 1. Então ficamos com 2 vezes 1. Neste caso, temos então x igual menos menos 4, fica 4. Mais ou menos a raiz quadrada de 4 é 2. Tudo isso sobre 2 vezes 1, que é 2. Então ficamos com x1 igual 4 mais 2. Tudo isso sobre 2. 4 mais 2 totaliza em 6, sobre 2. E 6 dividido para 2 fica igual a 3. E o x2 fica igual a 4 menos 2, tudo isso sobre 2. 4 menos 2 é igual a 2, sobre 2. E 2 dividido para 2 totaliza em 1. Sendo que o conjunto solução desta equação é composto por 1 e 3. Outro ponto que temos nas equações do segundo grau é a análise do delta. Se temos um delta maior que zero, isso quer dizer que a equação do segundo grau possui duas raízes reais diferentes. Isso quer dizer que x1 é diferente de x2, igual ao exemplo que acabamos de resolver. No entanto, se tivéssemos um delta igual a zero, isso quer dizer que a equação do segundo grau possui duas raízes reais iguais. Vai acontecer, então, de x1 ser igual a x2. E a terceira possibilidade é a seguinte: se o delta for menor do que zero, ou seja, se o delta for negativo. Isso quer dizer que a equação do segundo grau não possui raiz real. Isso quer dizer que x1 não pertence aos reais e x2 também não pertence aos reais. Um outro ponto que temos nas equações do segundo grau são as relações de soma e produto das raízes da equação do segundo grau. Temos que x1 mais x2, ou seja, a soma das raízes, é igual a menos b sobre a. E temos que o produto das raízes, x1 vezes x2, é igual a c sobre a. Vamos analisar um exemplo. Com base na equação 2x² menos 4x mais 5 igual a zero, determine: item A, a soma entre as raízes da equação. A soma das raízes é x1 mais x2, e ela será igual a menos b sobre a. Na equação do enunciado, temos que o a é igual a 2, o b é igual a menos 4 e o c é igual a 5. Então ficaremos com menos, entre parênteses, o b, que é menos 4, sobre o a, que é 2.
menos 4 totaliza 4, sobre 2. E 4 dividido para 2 é igual a 2, sendo então que a soma das raízes desta equação é igual a 2. Item B. O produto entre as raízes da equação. O produto é x1 vezes x2, e a equação dele é igual a c sobre a. Substituímos o c por 5 e o a por 2, ficando então com o resultado 5 sobre 2. E se quisermos calcular o resultado da divisão, chegaremos em 2,5. Item C. O inverso da soma das raízes da equação. Essa relação é expressa por 1 sobre x1 mais x2. E aqui, basicamente, pegaremos o resultado do item A, que é a soma das raízes, e substituiremos no lugar de x1 mais x2, que é a soma das raízes. Então, 1 sobre x1 mais x2 fica simplesmente igual a 1 sobre 2. Item D. A soma dos inversos das raízes da equação. Neste caso, temos 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. Para efetuar esta adição entre frações, precisamos calcular o MMC entre x1 e x2, que simplesmente será a multiplicação deles, ou seja, x1 vezes x2. Então colocamos o traço da fração e x1 vezes x2 embaixo. Agora, faremos este procedimento. x1 vezes x2 dividido para o x1 da primeira fração resulta em x2. Aí vamos pegar este x2 e multiplicar o 1, ficando simplesmente x2. Depois, pegaremos novamente o x1 vezes x2 e agora dividiremos pelo x2 da segunda fração. x1 vezes x2 dividido para x2 fica simplesmente x1. E pegamos este resultado e multiplicamos pelo 1 que está em cima da fração. x1 vezes 1 fica simplesmente x1, ou seja, escrevemos mais x1 em cima da fração. Neste momento, temos que perceber o seguinte: em cima da fração, temos x2 mais x1, e embaixo temos x1 vezes x2. Em cima da fração, temos a soma das raízes, e embaixo temos o produto. Então, substituindo a soma, trocamos por 2, que é o resultado do item A. E substituindo o produto, trocamos por 5 sobre 2, que é o resultado do item B. Nessa divisão de frações, conservamos o 2 que está em cima da fração e multiplicamos pelo inverso da fração que está embaixo. Então, ficamos com 2 vezes 2 sobre 5. Colocamos o 1 embaixo do 2 e multiplicamos. 2 vezes 2, que fica 4, e 1 vezes 5, que fica 5. Então, o nosso resultado, 4 sobre 5. Item E. O quadrado da soma das raízes da equação. Então, neste caso, temos x1 mais x2, entre parênteses, elevado ao quadrado. Neste caso, basicamente, pegamos o resultado do item A, que é x1 mais x2, que neste caso foi 2, e substituímos no lugar de x1 mais x2. Então, ficamos com 2 elevado ao quadrado, que simplesmente será igual a 4, sendo este o resultado para o item E. E, por fim, a soma dos quadrados das raízes da equação, que é quando temos que calcular x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Neste caso, vamos fazer um procedimento um pouco diferenciado. Pegaremos a relação que obtivemos no item A. x1 mais x2 é igual a 2, que é a soma das raízes. E aí, elevamos ao quadrado os dois lados da igualdade. Então, colocamos entre parênteses x1 mais x2 elevado ao quadrado igual a 2 ao quadrado. No lado esquerdo da equação, aplicamos os produtos notáveis. E aí ficamos com x1 ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, que é x1,
vezes o segundo, que é x2, mais o segundo, que é x2 elevado ao quadrado, igual a 2 ao quadrado, que é 4. x1 ao quadrado fica simplesmente x1 ao quadrado, mais 2 vezes x1 vezes x2 fica mais 2 vezes x1 vezes x2, ou 2x1 x2, mais o x2 elevado ao quadrado fica mais x2 ao quadrado, igual a 4. Agora faremos o seguinte procedimento. Deixaremos o x1 ao quadrado mais o x2 ao quadrado no lado esquerdo da equação, igual a 4 menos o 2x1 x2 que passaremos para o lado direito da equação. Ficamos então com x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado igual a 4 menos 2 vezes x1 vezes x2 é o produto das raízes, que lá no começo de tudo, no item B, descobrimos que é igual a 2,5. Então trocamos x1 vezes x2 por 2,5. E ficamos com x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado igual a 4 menos 2 vezes 2,5 fica menos 5. E por fim calculamos 4 menos 5. Ficamos então com x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado igual a 4 menos 5, que é menos 1. Sendo este o resultado para a soma dos quadrados das raízes da equação. Esse foi nosso vídeo sobre equações do segundo grau. Espero que tenham gostado e até a próxima!